E se a ideia é de que esquecer informações, errar nomes, ou, tipo, perder aquelas memórias mais antigas, sabe? E se isso fosse visto não como uma falha do nosso cérebro, mas sim como a maior prova do nosso superpoder evolutivo? Nossa, isso vira o jogo completamente, né? Pois é. Hoje a nossa análise profunda vai abrir a caixa preta da cognição humana. A gente vai mergulhar de cabeça num material muito rico. Muito denso, aliás. Sim, super. É uma pilha de pesquisas baseadas naquele livro clássico de neuropsicologia, especificamente focando na parte de processos, aprendizagem e inteligência. É um material fascinante, com certeza. E a nossa missão com esse mergulho de hoje é tentar entender os bastidores, sabe? A engrenagem da máquina mais complexa que existe, que é a nossa mente. E tem uma cena muito comum que ilustra bem o que a gente vai debater aqui hoje. A cena da geladeira, né? Isso, exato. Imagina que a fome aperta, a geladeira só tem, tipo, algumas poucas sobras ali, meio tristes. Aham. Aí a salvação é buscar um vídeo rápido na internet para tentar, sei lá, uma receita inusitada com o que tem. E milagrosamente a comida fica ótima, problema resolvido. Resolvido. Só que aí, na semana seguinte, os mesmos ingredientes estão lá. E de repente, o prato é feito com perfeição. Sim, e sem nem precisar olhar o vídeo de novo. Exatamente. É algo que parece super banal, mas que esconde a engrenagem máxima da adaptação humana. O que acontece nessa cozinha, na verdade, é a sofisticação da nossa evolução operando ali em tempo real. É quase como se o cérebro dissesse: ah, não vou gastar energia com isso de novo, né? Perfeito. A sobrevivência da nossa espécie até hoje depende dessa capacidade, sabe? De modificar comportamentos para garantir respostas mais eficientes no futuro. Para não precisar reaprender como o mundo funciona todo santo dia. Com certeza. É pura otimização de energia. Então, a nossa missão hoje é justamente entender esse manual de instruções do cérebro. Como o aprendizado se instala de verdade, como a gente processa e tenta medir essa capacidade absurda de resolver problemas. A nossa inteligência, no caso. Isso. E, por fim, como a memória atua como a grande curadora de quem nós somos. Eu tô muito animada para finalmente entender esse manual, viu? E a gente vai conectar essas ações tão cotidianas a processos neurais, assim, bem complexos. Mas, para desvendar essa máquina, a porta de entrada lógica é a aprendizagem. Sem dúvida. A gente precisa entender como a informação entra primeiro. Exato. E quando a gente fala da mecânica da aprendizagem, o behaviorismo radical, que foi liderado pelo B.F. Skinner, oferece uma visão muito pragmática do negócio. Tá, o behaviorismo ignora completamente o que é abstrato, né? Ele foca só no que dá para ver. Sim, puramente no comportamento observável. É aí que entra o famoso condicionamento operante. Tá, e como isso funciona na prática? A premissa é de uma elegância cirúrgica, na verdade. Todo comportamento é moldado pelas consequências que ele mesmo produz no ambiente. Tipo causa e efeito mesmo. E isso, o Skinner percebeu que tentar mapear pensamentos invisíveis era perda de tempo. Era melhor observar a retroalimentação de uma ação. Entendi. Se a consequência é boa, a gente repete. Exatamente. O cérebro associa a ação a um benefício, e aí o reforço atua como grande arquiteto do nosso hábito. Então, voltando para nossa cozinha, se a pessoa coloca um tempero totalmente novo naquelas sobras e a comida fica incrivelmente saborosa. Aham, A tendência instintiva é usar aquele tempero de novo, né? O sabor bom é o reforço positivo que cimenta aquele hábito. exato. Mas a pesquisa também mostra o outro lado da moeda, que é o mecanismo da extinção operante. Extinção, de acabar com o comportamento. Isso, porque nenhum comportamento sobrevive no vácuo se a recompensa sumir. Pensa no esforço de, sei lá, preparar um jantar mega elaborado. Dá um trabalho absurdo. Muito. Se a motivação era receber elogios e validação de quem está comendo, o comportamento continua firme e forte. Mas e se a pessoa parar de elogiar? Aí que tá. No momento em que os elogios cessam e a refeição vira paisagem, a dedicação na cozinha vai caindo. Nossa, faz todo sentido. O cérebro entende que o gasto energético não está mais se pagando. O comportamento se extingue por pura economia. E dentro dessa lógica tem também a modelagem, que é fascinante. Modelagem. Como assim? A gente vê muito isso no desenvolvimento da linguagem. Imagina um bebê que aponta para o copo e solta um A, um AA. Os adultos correm e entregam a água na mesma hora. Exato. Só que, com o tempo, o ambiente passa a exigir mais. A água só vem quando a criança chega mais perto de dizer água.
É um sistema de reforço por aproximações sucessivas. Vamos destrinchar isso com uma analogia para, tipo, contrastar com a outra grande escola de pensamento que a gente vai ver? Manda ver. Se o behaviorismo atua quase como o treinamento de um músculo lá na academia, né? Aham, repetição e recompensa. Isso, puro estímulo físico e repetição. Já a visão genético-cognitiva do Jean Piaget parece funcionar de um jeito totalmente diferente. Sim, o Piaget olha para dentro. Pois é, ele foca nas estruturas mentais, os tais dos esquemas. Então, é como se fosse uma atualização de sistema operacional de um computador, sabe? O que é fascinante aqui é que essa sua analogia do sistema operacional abre o caminho perfeito para entender o Piaget. Sério? Sim, se o behaviorismo treina o músculo, o modelo dele é mesmo essa atualização profunda de software para conseguir ler um formato de arquivo novo. Ah, legal. E como roda esse arquivo novo? O aprendizado acontece num ciclo. Primeiro vem a assimilação, depois a acomodação e, por fim, a equilibração. A mente tenta dar sentido ao mundo usando os esquemas que já tem. É, o exemplo do texto é maravilhoso para isso. A criança que só convive com um gato em casa. Clássico. Ela cria um esquema mental super rígido, tipo, animal peludo de 4 patas é igual a gato. Ponto. Exatamente. Aí ela vê um cachorro pela primeira vez, E o que ela faz? aponta e chama de gato. Essa é a assimilação. O cérebro tentando abrir um arquivo novo com o programa antigo. Mas as evidências começam a pesar, não é? O cachorro late, age diferente, é maior. E aí rola um bug no sistema. Uma baita dissonância cognitiva. E é essa dissonância que força o aprendizado real. O cérebro não aguenta manter o erro porque gasta energia. Então ele precisa atualizar o software. Isso. Entramos na fase de acomodação. O esquema anterior quebra e a mente cria uma categoria nova exclusiva para abrigar a ideia de cachorro. E aí atinge o equilíbrio de novo. A equilibração, isso mesmo. Então, sobre a ótica do Piaget, a aprendizagem não é um evento finito. Tipo, aprendi a nadar e acabou. É uma adaptação contínua, focada na sobrevivência. Mas olha só, nós não somos sistemas operacionais isolados do mundo, certo? De jeito nenhum. A nossa mente precisa muito do contexto e da convivência social para esses esquemas ficarem mais complexos. E aí que entram as abordagens mais sistêmicas, como a psicologia da Gestalt. Que é aquela ideia de que o todo é maior que a soma das partes, né? Exato. A Gestalt mostra que a nossa percepção não é só um scanner passivo. Nosso cérebro tem uma largura de banda limitada. Aham. Então ele economiza energia agrupando coisas. Proximidade, semelhança, continuidade. É assim que surge o insight, aquela percepção súbita. É como olhar para um quadro. Se você olhar só para uma gota de tinta, não entende nada. Perfeito. O sentido só aparece quando o cérebro recua e olha a relação entre todas as partes juntas. O contexto dita a forma. E se a Gestalt fala do cenário completo, a visão sócio-histórica com o Vygotsky, o nosso Paulo Freire, leva esse contexto para um nível cultural absurdo. Absurdo e fundamental. A tese deles é que a gente é historicamente datado. Sim, alguém vivendo no Amazonas lá em 1950 tem um maquinário de resolução de problemas completamente diferente de alguém nascido em Santa Catarina em 2020. Exatamente. A cultura é que dá as ferramentas para a mente pensar. E o Vygotsky explica isso com a Zona de Desenvolvimento Proximal, a ZDP. Eu amo esse conceito. É a diferença entre o que a criança faz sozinha e o que ela faz com ajuda, né? Isso, o nível real versus o nível potencial. Igual amarrar o cadarço. Primeiro o adulto ajuda, dá o suporte. Segura a mão, explica. A mediação é tipo um andaime. Vai guiando até a criança internalizar a lógica e conseguir sozinha. Mas isso me faz pensar numa coisa meio revoltante, pra ser sincera. O quê? Se a Gestalt diz que a mente precisa do todo, e o Vygotsky prova que a gente depende da cultura e da mediação pra aprender, a escola tradicional não tá falhando feio? Falhando muito. Tipo, tentar ensinar um monte de conteúdo isolado, sem conexão nenhuma com o contexto social de quem tá ali na sala de aula, é loucura. Isso levanta uma questão importante. Porque é exatamente por isso que a educação puramente mecânica de decoreba não funciona. O cérebro deleta o que não tem sentido. Não tem utilidade, ele apaga. Isso. A mediação tem que usar signos que façam sentido. E foi essa genialidade do Paulo Freire na alfabetização de adultos. Ah, ele não usava o vovô viu a uva, né? Não. Ele usava palavras do trabalho daquelas pessoas, do cotidiano delas. Tijolo, enxada. Ele pegou os esquemas mentais adultos que já estavam lá e usou como alicerce. Brilhante. Sim, é o exemplo perfeito de usar a cultura para alavancar o pensamento.
E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a gente já viu que aprender exige toda essa adaptação estrutural e contexto social, tá. Certo. Mas como é que a gente mede essa capacidade de adaptação? Aí a gente entra na seara da inteligência. Que é um campo de batalha histórico. De um lado, a abordagem psicométrica. Do outro, a cognitiva, A psicometria é aquela que quer colocar um número em tudo, né? totalmente estatística. Começou com o Francis Galton, que achava que inteligência era ter os sentidos físicos apurados. Bem bizarro. Sim, bem limitante. Mas depois vieram o Binet e o Cattell, criando os primeiros testes padronizados de verdade. O Binet fez isso para identificar crianças com deficiência na França, não foi? Isso, para poder oferecer apoio especial. Criou aquela ideia de idade mental contra idade cronológica. Mas o negócio de colocar nota nas pessoas escalou rápido. Tem aquele tal do fator G do Spearman. O Spearman achava que existia uma inteligência geral, um fator G, um motor único que ditava tudo. E o Thurston veio depois dizendo que não, que eram várias habilidades separadas. Isso dentro da própria psicometria eles brigavam, mas todos queriam um placar final. Já a abordagem cognitiva do Piaget, Essa olho para os bastidores, né? exato, rejeita o placar. Ela quer saber como a conexão é feita e principalmente como o erro acontece. O erro não é burrice, é só um reflexo do estágio operatório da pessoa. É, o cérebro está em construção. E hoje o que se usa mais? Hoje eles tentam unir as duas coisas com o modelo CHC. É uma pirâmide. No topo tem o fator G geral. No meio, habilidades amplas. E na base, mais de 80 habilidades super específicas. E a criatividade entrou nisso também, né? Fundamental no século XXI. Resolver problemas puramente lógicos já não basta. A criatividade é achar respostas para problemas imprevisíveis. Mas espera aí, deixa eu provocar um pouco. Manda? Se a psicometria quer colocar um rótulo numérico numa prova padronizada, a visão cognitiva não é muito mais justa com o ser humano? Como assim? Ué, ela entende que o cérebro tem o próprio tempo de amadurecimento. Não é uma corrida. Se alguém está num estágio anterior, não significa que seja menos inteligente para sempre. Eu entendo a provocação, mas se conectarmos isso com o cenário geral, a gente não pode demonizar nenhuma das duas. É, não tem certo e errado absoluto. Isso. A cognitiva é a melhor amiga do professor na sala de aula, para entender a lógica do aluno. Mas os testes psicométricos, quando bem feitos, são essenciais. Essenciais para quê? Tipo, diagnóstico? Exatamente. Sem eles, seria quase impossível ter políticas de educação inclusiva em larga escala. Eles ajudam a rastrear déficits rápido. São só lentes diferentes para olhar o mesmo fenômeno caótico. Entendi. Só que aprender e usar a inteligência para resolver as coisas não serviria de nada se no fim do dia, puf, tudo fosse esquecido. Seria um desastre. E aí a gente chega na memória, o maior disco rígido do mundo e a base de quem a gente é. A memória tem 3 estágios universais: codificação, armazenamento e recuperação, ou evocação. É igual um computador. Entra o dado, salva e depois abre o arquivo. E tem os tipos por tempo também, né? Sim, e a temporalidade prova aquela otimização de energia. A memória imediata dura frações de segundo, só para você desviar de um carro na rua e não poluir a mente. Aham, e é de curto prazo. Também chamada de memória de trabalho. Ela é bem limitada. Lembra da regra do 7 mais ou menos 2? Ah, que a gente só consegue segurar uns 7 itens na cabeça de uma vez. Exato, é por isso que a gente separa um número do telefone em blocos, para não estourar esse limite. Nossa, faz muito sentido. E o que importa de verdade vai para a memória de longo prazo. Isso. E lá dentro a gente tem a implícita, que é não declarativa. É andar de bicicleta. A gente sabe andar, mas não sabe explicar qual músculo está contraindo. Perfeito. A habilidade está lá, mas não dá para verbalizar direito. E do outro lado tem a explícita, que é o que a gente consegue narrar. E a explícita se divide também, não é? Sim, em episódica e semântica. A episódica é o que aconteceu com você. É biográfica. Lembrar do nervoso de uma apresentação ou de uma manifestação na rua. E a semântica? É sua enciclopédia objetiva. Saber que a capital da Argentina é Buenos Aires. Você não precisa lembrar do dia exato que aprendeu isso. Então, olha só minha analogia. A memória semântica é uma enciclopédia super impessoal e a episódica é o nosso diário íntimo. Bela analogia. Só que o texto fala de esquecimento e falsas memórias. Se o esquecimento não é falha e as falsas memórias existem, significa que esse nosso diário é escrito por um narrador que a gente não pode confiar nem um pouco. É bem por aí mesmo. Se conectarmos isso com o que faz a gente ser quem a gente é,
A ironia é grande. Muito. A nossa capacidade de guardar coisas é finita. O esquecimento é necessário para a gente não pirar com excesso de informação. É uma poda natural. Deletar o lixo para caber o que importa. Isso. E as falsas memórias não são mentiras que a gente conta de propósito, são distorções normais, como o nosso cérebro não grava tudo como uma câmera de vídeo. Ele preenche os buracos. Exato. Na hora de evocar a lembrança, ele preenche as lacunas com o que faz sentido na hora. Então, o que isso tudo significa para quem está ouvindo a gente? Que a mente é incrível, mas tem limites físicos e operacionais. Sim, a gente viu que o cérebro é moldado por reforços e esquemas, que a inteligência é a nossa ferramenta de adaptação e a memória é essa grande curadora. Uma curadora implacável, diga-se de passagem. Pois é, saber disso, eu acho que tira um peso enorme das nossas costas. Não aprender algo de primeira não é burrice, esquecer a chave não é defeito. É só o sistema operando dentro dos limites para sobreviver. Respeitar o tempo da mente é fundamental. Sem dúvida. A biologia tem o próprio ritmo. E já que exploramos todo esse universo hoje, eu queria deixar uma reflexão, assim, meio provocativa para a nossa audiência pensar depois. E o palco é todo seu. Seguinte, se o esquecimento é um mecanismo saudável e inevitável para o sistema não pifar, e se nós ativamente criamos essas falsas memórias para tampar os buracos, até que ponto a nossa identidade, aquele eu intocável que a gente defende, é realmente um registro histórico? Ou será que é só uma grande ficção que o nosso cérebro edita e reescreve todos os dias para tentar dar algum sentido ao nosso presente? Caramba, deu até um nó na cabeça agora. É para pensar profundamente durante a semana, né? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse nosso mergulho. Foi incrível! Até a próxima análise profunda, pessoal.